Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sempre fica no aperto para pagar as contas? Chega no final do mês ou no final do mês, né? Ou no início do mês e tem ali as contas para pagar e você já fica, né? Às vezes tem que dividir, paga só o mínimo do cartão, enfim, você sabe como é que isso funciona. Isso é uma coisa que acontece com você? Nesse vídeo, eu vou explicar aqui para você uma técnica, vamos dizer assim, para pagar as contas em dia, né? E falando assim, para quem não está acostumado com os assuntos que a gente conversa aqui, pode falar, né? Pode parecer uma lorota, falar, a técnica para pagar as contas em dia é ter o dinheiro para pagar as contas em dia, né? Não é óbvio? Exatamente isso. Mas como ter o dinheiro para pagar as contas em dia? É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. E para fazer sentido para você essa conversa, é preciso que você tenha na sua mente uma premissa, tá? Uma premissa, ou seja, uma coisa que é você entender que isso é uma realidade, que é o que você acredita acontece. Isso faz sentido para você? O que eu acredito acontece. Se você, se essa premissa não está instalada na sua mente, se isso não faz sentido para você, todo o restante que eu for falar aqui também não vai fazer tanto sentido. Então, qual que é a técnica, vamos dizer assim, né? É você pensar que as contas já estão pagas. Já está pago. Parece muito louco isso? Já está pago. E para ficar ainda mais real, né, você pode pegar a sua conta e escrever nela, pago. Ou pode ser que você não tenha costume de fazer isso. Qual é o costume? O que você faz normalmente quando você paga as suas contas? Depois você pagou a conta, o que você faz? Se você tiver essa atitude que você tem normalmente depois, você está colocando uma premissa de que já está pago. De novo, para algumas pessoas isso pode parecer meio louco ou até uma conversa fiada. Mas, se você já acompanha aqui há algum tempo, você sabe que não. Tá? E isso aqui que eu estou te falando é bem específico, né, com relação a pagar contas, mas é claro que isso não pode ser usado ou não precisa ser usado somente para isso. Eu até já contei algumas vezes sobre uma situação que aconteceu comigo relacionada a corte de cabelo. Tá? O que eu fiz? Né? Quando eu entendi que ao que tem mais é dado, né, e que você precisa emanar que tem dinheiro, eu comecei a fazer coisas. Você olha, o que quem tem dinheiro faz? Que tipo de atitudes, né? Que tipo de lugar que frequenta? E aí, eu cortava o meu cabelo em um local que era baratinho e tal, mas assim, um lugar muito, é, é, enfim, né, era um lugar simples, né? Então iam lá pessoas pobres, tá? Vamos falar aqui o português rasgado, vamos dizer assim, né? E nenhum problema com isso. Mas se eu queria ter uma mentalidade diferente, eu precisava estar em locais diferentes, ter conversas diferentes. E aí, é, por algum motivo, essa pessoa que cortava meu cabelo foi embora aqui da cidade. E aí eu fui procurar uma nova pessoa para cortar o cabelo. E para homem normalmente é assim, eu acredito que para mulher também. Você normalmente tem os lugares de confiança ali. Você não vai fazer isso em qualquer lugar. E eu saí de moto para procurar em um local. E aí eu passei perto de uma barbearia muito bonita, um estilo bem diferente, assim, uma coisa, né, que na época não era tão comum, que é o barbershop, né? Que é ali uma barbearia, aí tem lá uma geladeira com refrigerante, com isso e aquilo, enfim, é algo que hoje em dia é bem comum, mas na época não era tão comum. Eu comecei a cortar o cabelo nesse local. Só que na época, era 2 vezes mais do que o valor que eu pagava. Né? Então, para mim, já foi exatamente um exercício mesmo de expansão. Só que o que aconteceu? Chegou um dia que eu não tinha o dinheiro para pagar. Eu não tinha. E eu precisava, né? E, pô, meu cabelo cresce muito rápido. Tá? Muito rápido. Hoje, ainda mais pela questão da barba, eu continuo indo nesse mesmo barbeiro, né? Que é um grande amigo meu, o Arthur. Eu vou lá toda semana para cortar cabelo e barba. Se eu ficar 2 semanas sem cortar o cabelo, já não fica legal. E talvez eu tenha ficado aí 3 semanas. Então já estava uma coisa que estava me incomodando. O que eu fiz? Já está cortado. Já está bonito. Eu
olhava no espelho, e é louco isso, né? Mas com a imaginação eu via o cabelo cortadinho e tal. E aí o que aconteceu? Passou pouquíssimo tempo, talvez no mesmo dia ou foi no dia depois, aí eu não lembro exatamente. O Arthur mandou uma mensagem para mim, né, no WhatsApp. Falou: Fabrício, eu tô dando um curso aqui para uma pessoa, né, que quer ser barbeiro e tal, e eu tô precisando de alguém para ser modelo. Será que você não pode ser o modelo aí para mim? Não vai pagar nada e tal, mas se você puder quebrar essa para mim aí, me ajudar com isso, né? E aí eu falei: não, cara, que isso, posso te ajudar sim, com certeza. E fui lá e cortei o cabelo, ficou ótimo. Essa foi a única vez que aconteceu. Foi a única vez que eu não tinha o dinheiro para cortar e foi a única vez que ele me pediu para ser um modelo. Será que isso é coincidência? Seria muita coincidência. Qual que é a premissa? O que você acredita acontece. Tá? Então, para a questão de contas em dia, faça isso. Relembrando, qual é a sua atitude depois que você já está pago? Como que normalmente você fica? Eu posso dizer, né, quando tinha ali as contas que não ficavam em dia, eu, quando conseguia pagar, ficava tranquilo. Então, se sinta tranquilo. Se você faz alguma coisa mesmo, escreve pago, faça isso. É claro que a mente consciente pode querer entrar no meio aqui e falar: poxa, mas se eu achar que já está pago, se eu fizer isso, será que eu não vou esquecer de pagar? Será que eu... Cara, deixa a mente consciente de lado, deixa a lógica de lado, tá? Vai por mim, acredita no que eu estou falando, que eu te garanto que vai dar certo. Tem um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, onde eu mostro um livro, né, que é 1001 Maneiras de Enriquecer, do Joseph Murphy, que é o mesmo autor do livro O Poder do Subconsciente. Lá ele fala exatamente sobre isso. Ele fala a técnica mágica para pagar contas em dia. E a premissa é exatamente essa. Então aplica e eu tenho certeza que vai dar muito certo. Agora é o seguinte, é óbvio, exige prática, exige ação, tá? Não é só ficar imaginando as coisas acontecerem. Pode acontecer uma coisa de uma forma mágica? Pode, mas, né, se coloque em ação. Não fica dependendo da mágica ou do milagre, tá? Se você tem necessidade de fazer mais dinheiro, e aí eu diria nem... Aqui eu não estou falando de fazer mais de muita coisa. Uma renda extra, até R$ 1.500 por mês, com 1 hora por dia, usando o seu celular. Essa é a promessa, né, que a gente está fazendo de um novo projeto que a gente está criando, que é o Renda Extra Express. Se faz sentido para você ter uma renda extra de até R$ 1.500, trabalhando 1 hora por dia, usando seu celular, entra no grupo aqui de WhatsApp, onde você vai ter todos os detalhes sobre esse projeto. Beleza? Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui, gosto muito de saber o que você está pensando sobre a nossa conversa. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.